Olá! E aí, vamos de dica de cultivo hoje? Pois é, hoje eu vou falar sobre a época, né, o jeito certo de replantar uma cimbídio. O jeito certo, na minha opinião, mas você tem a tua opinião, né? Então, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o meu substrato, o substrato que eu desenvolvi depois de muitas percas, muitas dificuldades para fazer florir a cimbídio, né? Então, eu fui desenvolvendo, muitos substratos se usa por aí, muitas pessoas fazem a sua maneira de replantar, algumas acertam, outras acabam com as raízes, né? Porque as pessoas não entendem, muitas das vezes, que algum tipo de substrato tem tanino. A cimbídio, né? Eu tenho aqui 2 exemplares que já estão na hora de fazer o replanta, já acabou a floração. Essas vieram direto do orquidário, né? Então são produtores, eles usam um substrato padrão para todas, porque lá são produtores. O substrato precisa ser leve para ser transportado e também para ser de fácil controle, né? Porque se tiver vários misturados, fica uma bagunça e o produtor não pode. Os produtores de plantas em geral, eles precisam ter um substrato padrão. No caso das cimbídios, é a casca de pinos triturada, né? Que é aquela mais fina, não é aquela que é usado para as catleias, por exemplo, né? Ou as outras epífitas, certo? Pois bem, a cimbídio, como já faz muito tempo que eu tenho, foi a primeira orquídea, né, que eu tive acesso, assim, depois, claro, das micros do mato, né, da minha região. Então, as cimbídios, elas tinham um jeito só delas de crescer. Enchiam o vaso de flor que é bom nada, né? Então, nós fomos vendo com o passar do tempo, né, que elas não precisavam, como muita gente usava, madeira podre, aquela madeira que já está em decomposição lá no mato, sabe? Então, muitas aqui da minha região, eu falo aqui, né, centro-sul do Paraná, se ia muito nos matos e procuravam a terra de embuia. O que que é terra de embuia? Quando tem um toco, né? Quem conhece embuia sabe como é que é. Ela é como se fosse uma árvore petrificada, porém ela vai decompondo em torno dela, fazendo aquela falsa terra, que na verdade é a decomposição dela, né? E usavam nas orquídeas cimbídio, junto com restos de palmeira, né, as folhas, os galhos e mesmo os troncos das palmeiras que já estavam em decomposição, ou seja, só usavam a madeira podre, né, aquilo que já não tinha mais nutriente nenhum para replantar os cimbídios. Muitos também usavam sabugo de milho, né, junto com aquela matéria orgânica lá do chiqueiro, foi aí que nós começamos a entender que esses cimbídeos gostavam de terra, porque era usado aquela matéria orgânica lá, né? Não era só o esterco, né, lá do chiqueiro, mas era a limpeza feita, deixava de decomposição, afinal de contas tudo isso é usado na roça, na horta, né? Depois, claro, de um tempo em maturação, aquele esterco bem curtido, certo? Pois é, foi aí a primeira ideia, né? Claro, né? Se eu tiver o apoio da minha gata, né? Para me ajudar, me auxiliar aqui, não me atrapalhar, né? Então, foi aí que começaram a vir os primeiros resultados das cimbídeos, né? Só que elas cresciam lindas, as folhas não ficavam amareladas, aqui eu trouxe um exemplo, né? Usando matéria em decomposição, elas ficam assim, ó, excesso de nitrogênio. E não ficavam bonitas, as folhas ficavam todas feias, né, com manchas de fungos, ácaros, enfim. E aí foi que eu pensei assim, se ela pode ter um pouco de terra, né, o sabugo de milho, ele também apodrece, né, aí eu comecei a trabalhar nessa questão do substrato. Fui fazendo várias misturas até que cheguei nessa, que eu já cultivo pelo menos há 5 anos só nesse substrato. Então eu posso dizer que fui eu que desenvolvi, né?
Aqui está misturado. Lá no meu curso, eu mostro todos os detalhes, inclusive a quantidade certa, para você não errar na dose e acabar também fazendo com que a sua matéria orgânica seja só puro nitrogênio, tá? Então, você tem que tomar cuidado. As cimbidiums, elas são rubículas e terrestres, né? Acho que é rubículas que se diz, perdoe se não for. Ou seja, ela se dá muito bem em solos pedregosos, sabe? Ela não é epífita. A cimbidium, os ambientes que ela tem, né? É uma planta asiática, né? Então, onde ela se desenvolve, ela cresce em solos rochosos, com muitas pedras, porém muita matéria orgânica. Porque é debaixo, assim, né, daquela floresta, que não é bem uma floresta, né, mas não deixa de ser também, lá na Ásia, né? Climas mais elevados, né? Altitudes mais elevadas, por isso que ela se desenvolve muito bem em lugares frios, tá bom? Me perguntaram onde, então nos próximos vídeos eu vou contar para vocês aonde, que lugar do nosso país ela se dá muito bem, tá bom? Mas vamos falar do nosso substrato primeiro, tá bom? Então, o meu substrato eu desenvolvi assim: coquinho de palmeira, sabe? É a famosa palmeira nativa que tem por aí. Eu sempre costumo dizer que duvido uma praça, né? Deixa eu só clarear um pouquinho. Duvido uma praça que não tenha essas palmeiras e não dá esses coquinhos. O meu aqui, vocês podem reparar que já são velhos, não tem polpa, não pode ter polpa, tá? E muitos já estão furados, porque já tem algum bichinho que já comeu a polpa e tal, né? Então, você tem aí, você pode cozinhar ou jogar simplesmente uma água fervente para que ele não nasça no meio. Aqui, de vez em quando, acontece de nascer coquinhos, né? Mas aqui, dessa vez, eu tô usando carvão também, tá? Carvão moído, não triturado. Aqui eu tenho casca de ovos, o pó do café que você já usou no cafezinho da manhã, você também pode utilizar em medidas certas, tá? Tome cuidado porque o café aqui é mais para ser como um repelente e pouca matéria orgânica, tá? Porque ele demora muito para se decompor, exige muito do solo, das bactérias boas do solo, sabe? Para se decompor, ou seja, ele acaba sendo, em vez de ser agregar no substrato, ele pode ser um vilão no substrato, tá bom? Mas ele também age como repelente, além de fornecer, depois de decomposto, o nitrogênio, tá bom? Aqui, o coquinho, ele não vai se decompor, pelo menos não tão já, né? Eu tenho casos ali que eu vou mudar agora o substrato depois de 4 anos, e agora que ele está se decompondo, né? Aqui, na verdade, é mais para aerar esse substrato. Vocês podem ver, olha, ele está soltinho, olha, um pouco de bagunça. Ele está soltinho. Tem terra aqui, terra da composteira, terra do quintal, como eu sempre digo, né? Mas também tem bastante coquinho aqui, que é para dar uma aerada no substrato, certo? Falei do substrato. Então, agora vamos para a próxima etapa, que é notar como que quando que é preciso replantar a cimbídio, tá bom? Então, para quem tinha dúvidas ainda sobre o substrato da cimbídio, pode sim. Ah, você não tem palmeira por perto? Você pode usar muito bem. Hoje o dia está fechado, né? Então, está meio escuro aqui, tá? Você pode estar utilizando aqui também pedra-britas, tá? Pedra britada, né? E também a casca de pinos, tá bom? Se você não tem. Mas é bom que você tenha uma terra, tá? Pode ser a terra vegetal, se você encontrar. Pode ser um pouquinho de substrato Carolina. Eu não recomendo esse substrato de casca de pinos triturado, nem o Carolina, para não juntar o fungos gnats, né? Vocês sabem que esse mosquitinho tá causando pânico entre muitos cultivadores, né? E é desse substrato, para mim, não tem outra dúvida, a menos que me prove o contrário, tá? Porque eu só tenho problemas com esse mosquitinho aonde tem o Carolina ou o casca de pinos trituradinho, tá bom? Então, segue aí, vocês gostaram da dica do substrato? Pois é. Eu tenho o curso, como vocês sabem, está lá na minha bio, tá bom? Então, vai aí no próximo vídeo, vamos replantar usando esse mesmo substrato, tá bom?